Oi, aleluia. Quem é abençoado aí? Ô, glória. Se é abençoado, fica de pé, dá 3 pulinhos, 3 gritos, 2 rodadas. Já não são todos assim, tá vendo? Gente, obrigado. Pode sentar. Aleluia. Ô, Deus bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nesses dias, hoje, amanhã e terça, nós temos cultos, já estamos no dia hoje, né? Amanhã às 18 horas e terça-feira também às 18 horas. Tendo em vista que estamos em pleno feriado, então o horário fica mais cedo, o culto termina mais cedo, voltamos para casa mais cedo. Chegar em casa ainda dá para assistir a escola de samba que você gosta, no desfile. Ai, eu sei que você não vai fazer isso. Amém? Glória a Deus. Mas como se trata de feriado, então é importante, é interessante que todo o deslocamento seja feito cedo, né? Então o culto vai começar às 18 horas, amém? Então nós temos um tema, o tema é sobre honra. É um assunto riquíssimo e eu já lhe adianto, irmãos, que esses 3 dias que nós vamos estar falando sobre esse assunto, é impossível esgotar tudo o que podemos extrair nas Escrituras a respeito desse tema. Então, tendo em vista que é assim, seria realmente muito, muito interessante que você se fizesse presente também amanhã e terça-feira. E Deus nos permitindo, em outras ocasiões, podemos continuar falando sobre esse tema, porque realmente é um tema muito importante. Recentemente eu tive a oportunidade de ministrar em uma outra igreja do Verbo da Vida, lá no Pernambuco, na cidade de Gravatá, e eu ministrei sobre esse tema também, e realmente é um tema maravilhoso de ser compreendido, como outros temas da Bíblia, né? Eu diria que não há nenhum tema da Bíblia que não seja relevante ou importante para a nossa vida, mas alguns se destacam porque, às vezes, por falta de uma iluminação plena sobre aquele assunto, nós cometemos erros e falhas que até nos prejudicam e nem percebemos que estamos cometendo tais erros, né? É o exemplo do princípio da submissão e autoridade, né? O princípio da submissão e autoridade é algo que está tão presente nas nossas vidas, mas muitas vezes passamos sem perceber, passamos o tempo ou um período de tempo sem perceber a presença desse, como é que eu posso dizer, desse princípio atuante na nossa vida, né? Então, assim não, quando você está em alguma situação onde fica realmente muito evidente que o princípio de submissão está ali, ou mesmo o princípio de autoridade, amém? Mas se não for algo muito evidente, o princípio está operando e nós sem percebermos. Da mesma forma é a questão da honra. Às vezes nós não estamos percebendo, por não conhecer ou compreender o conceito de honra, do princípio de honra, nós podemos estar imediatamente em uma atitude de desonra. E quando estamos em uma atitude de desonra, nós somos prejudicados. Por outro lado, quando atentos, né, percebendo as oportunidades e agindo, né, de coração em relação a esse princípio que é a honra, então nós somos beneficiados. Amém, irmãos? Então, nós vamos passear pelas Escrituras, não vamos explorar tantos textos bíblicos, mas obviamente que vamos explorar alguns textos aqui e trazer luz aos nossos olhos, aos olhos do nosso coração, a respeito desse tema, amém? Então feche seus olhos, eu queria fazer uma breve oração e na sequência nós ministramos a palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos louvor e honra, e sempre, Senhor, que oramos, pelo menos acredito que muitas vezes fazemos menção à honra que temos a Ti nas nossas orações. Por isso mesmo, Pai, nós queremos ser iluminados por Ti nessa noite, nessa tarde e noite, a respeito desse tema, porque reconhecemos ser um princípio e queremos, Pai amado, observá-lo de modo
que toda honra seja dada a Ti, Pai. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Em o nome de Jesus, ilumina-nos, Senhor, nessa noite. Que esse tempo, Pai amado, da Confis, da Conferência do Espírito, nos seja passado pela Tua palavra, não só um vislumbre, mas uma visão clara do princípio da honra, Pai. Porque nós queremos agradá-lo. Eu oro, Pai amado, por esse culto, por cada um dos irmãos aqui presentes, por aqueles que porventura estiverem acompanhando ao vivo agora, ou que irão assistir esse vídeo em algum outro momento, para que também seja dado a eles, Senhor, essa iluminação, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Honra fala sobre peso, e às vezes eu sei que fazer referência a essa expressão, né, alguém talvez não compreenda o que queremos dizer quanto a peso. Eu vou dar um exemplo para você. Nós dizemos, em alguns momentos, né, que a palavra de Deus ela tem um peso, ela tem um valor. Quanto a palavra de Deus pesa para você? Qual o peso que essa palavra tem? Por exemplo, Salmo 23:1, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Existe um peso aqui. Qual é o peso que isso tem sobre a tua vida? Porque, curiosamente, a questão da honra, ela pode ser positiva ou negativa. Você pode honrar, e por conta da honra é positivo e receber benefício. Mas a desonra é a parte negativa. Está comigo? E você pode ter algum prejuízo. Então, alguém pode desconsiderar a palavra de Deus, não reconhecendo o seu peso, não reconhecendo a sua importância, não reconhecendo o seu valor. E por não reconhecer, obviamente, não vai receber o benefício. Alguém que se depara com um texto bíblico, como o que eu citei, Salmo 23:1, que diz que o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, e nada nos faltará, mas essa pessoa não considera essa palavra com o peso que ela tem, então ela vai, invariavelmente, questionar o quanto Deus pode prover na nossa vida ou não. Está comigo? Então, honra fala sobre peso, sobre ordem, sobre valor. Amém, irmãos? Bom, eu preparei um slide, eu preparei alguns, mas hoje nós vamos ver somente um. Se os meninos já puderem compartilhar aqui, eu vou ter que sair da frente, né? Não, esse aí é o último, é o primeiro. O primeiro é o contrário do último, isso. Olha lá, honra. E aí vem o conceito sobre honra. Honra é apreciar, estimar. Honra é um olhar favorável, é respeito. Amém, irmãos? Então, quando nós honramos a Deus, é porque nós apreciamos o Senhor, é porque nós estimamos o Senhor, é porque nós temos um olhar favorável a Ele. Nós vemos o Senhor como Ele de fato é. Deus é bom, diga: Deus é bom. Então, o nosso olhar para Deus é um olhar favorável. Amém? Respeito. Mas nós poderíamos, irmãos, usar tantas palavras e trazer uma definição para a honra de tantas formas diferentes, só para você ter ideia o quanto esse tema é rico. Honra também tem um sentido de valorizar ou de atribuir valor. Amém? Eu nem coloquei aí. Como eu falei, são muitas as formas que nós podemos definir honra. Uma outra forma, dando continuidade, é considerar valioso, né? Precioso, de peso, tal como ouro. Ouro é uma pedra, por assim dizer, um mineral precioso. Amém? Então, é atribuído valor ao ouro, por quê? Por causa do peso que ele tem, por conta do valor que ele tem, da importância que ele tem. Aí temos alguns termos bíblicos. No hebraico,
é kabed, né? Aportuguesando, kabed. A raiz ligada a essa palavra no hebraico é exatamente peso, ou densidade, ou valor substancial, ou consideração, a consideração que se dá. Alguém pode considerar uma pessoa que outra desconsidera. Está comigo? Então tem a ver, a honra tem a ver com algo que está no coração do homem. É a sua percepção. Como eu disse, uma mesma pessoa pode ser honrada por alguém ou desonrada por outro. Por quê? Porque cada um tem uma consideração diferente. Está comigo, irmãos? Não é que a pessoa em si não tenha valor. Ela pode ter o seu valor, mas alguém pode desconsiderar. E quando essa pessoa desconsidera o valor daquela outra, ela está em desonra. Mas quando alguém considera e atribui valor àquela pessoa, então ela está em honra. Amém? No grego, nós também temos uma palavra que é time, né? E ela tem esse sentido: preço atribuído, dignidade reconhecida. Amém? Essa palavra, pode deixar o slide aí, né? Essa palavra hebraica, abad ou abed, ou kabed, na verdade, né? Eu extraí ela do texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Perpetuamente é muito tempo, concorda comigo? Deus disse a tua casa, ele falou isso para o sacerdote, né, Eli, e ele disse: a tua casa e a casa do teu pai permanecerão diante de mim permanentemente. Aí ele diz: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus voltou atrás. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, desprezar é não honrar, é não considerar. Aos que me desprezam serão desmerecidos. Amém? E aqui quando Deus fala, porque aos que me honram, essa palavra é kabed, peso. Aqueles que me consideram, aqueles que me atribuem valor, aqueles que me ouvem, né? Aqueles que me têm como importante. Aí Deus diz: eu também honrarei. Amém? Mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. E aqui nós temos um fato, né, de uma família que recebeu uma palavra de Deus dizendo: vocês estarão na minha presença, permanecerão diante de mim perpetuamente. Mas eles cometeram um erro, e por conta do erro que cometeram, Deus então traz uma palavra de juízo. E ele diz: olha, eu já não penso mais assim, eu já não quero mais essa família na minha presença. Por quê? Ele explica: porque aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eles também serão desmerecidos. Amém, irmãos? No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 44, o Senhor Jesus, ele diz assim: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. E aí a palavra honras aqui é a palavra grega time, que tem o sentido de preço atribuído, dignidade reconhecida ou reconhecimento. Amém, irmãos? Ou consideração. São palavras equivalentes, embora de idiomas diferentes. Amém? Você está aqui? Então, uma coisa interessante de entender, irmãos, é que a honra que nós damos a Deus, a honra não é uma questão de formalidade. Amém? Ainda que tenha algum aspecto formal nisso. Da mesma forma, em relação àqueles a quem Deus considera, a quem Deus unge, a quem Deus levanta. Então Deus levanta homens no ministério.
e aquelas pessoas que são levantadas por Deus, é porque Deus está atribuindo valor, é porque Deus está considerando, e Deus então está transferindo a essa pessoa um nível de autoridade. Logo, o que é que Deus espera? É que os demais reconheçam aquela pessoa que Deus unge, que Deus, amém, elege para servi-lo. Então os demais, por reconhecer aquela pessoa, também devem honrar. Amém, irmãos? Aleluia. Então honra é um princípio espiritual. O Senhor mesmo requeriu, não é, diante dos homens, e isso está estabelecido para todos nós, quando ele diz: aos que me honram, eu honrarei. Amém? Alô? Amém. Glória a Deus. Então aqui nós podemos perceber que o princípio de honra também traz benefícios, porque Deus disse: aquele que me honra, eu também o honrarei. Irmão, ser honrado por Deus é algo grandioso. Amém? Deus não honra somente aqueles a quem Ele unge, a quem Ele levanta, aqueles a quem Ele estabelece como ministros, por exemplo. Ele honra a qualquer um que honre a Ele primeiro. Alô? Aleluia. E quando Deus levanta ministros e os estabelece nos seus ofícios, né, naquilo que eles foram chamados para realizar em favor do corpo de Cristo, Deus não está honrando apenas aquele indivíduo, Ele está honrando todo o corpo. A Bíblia diz que os 5 dons ministeriais, ou seja, todos aqueles que são levantados como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram levantados e eles foram dados aos santos, ao corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, honrar a Deus traz benefício. Diga: honrar a Deus, traz benefício. Amém? Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós precisamos compreender com maior profundidade sobre esse tema, sobre o princípio da honra. Amém? Então, honra não é apenas uma questão social, um código, né, de ética. Então quando você chegar em algum lugar, né, daí você tem que respeitar aquela pessoa, por isso, por aquilo outro, apenas como uma questão de educação. Não, é mais do que isso. Nós até podemos ser educados, reconhecer alguém, né, por conta do lugar que ela está, o que ela ocupa, a posição que ela se encontra, mas não é apenas um código social de conduta. É mais do que isso. Como eu falei, é algo relacionado ao coração. Amém? Tem uma história que a gente geralmente usa ela para falar sobre o princípio da submissão e autoridade, que é de um menino, né, que era traquino, menino trabalhoso na sala de aula, e a professora estava sempre o repreendendo. E um dia, então, ela chega à posição de dizer para ele: olha, se você continuar fazendo bagunça na hora da aula, eu vou ter que colocar você de castigo aqui no canto da parede. E quando ela dava as costas para a sala e se virava para o quadro, o menino fazia bagunça, jogava papel nela, fazia sons, barulhos, e ela sabia que era ele. E depois dela avisá-lo algumas vezes, e ele permanecendo naquela atitude de desrespeito, de desconsideração, não só para com a professora, mas para com toda a turma, a professora, para dar uma lição naquele menino, ela se volta para ele e diz: olha, você chegou no limite, sai do seu lugar, se coloque no canto da parede, você está de castigo até o final da aula. E aí o menino não ofereceu nenhuma resistência, ele se levanta, ele vai ao canto da parede e fica todo o período restante da aula lá no canto da parede, olhando para a parede em silêncio. E aí terminou a aula, a professora então libera a turma, mas antes de liberar a turma ela diz: olha, você só sai depois que todos saírem, que eu quero falar com você. E aí todos os alunos saíram, e aí aquele garoto que estava no canto da parede vem até a mesa da professora e ela disse: olha, você hoje me deu uma tristeza e uma alegria. A tristeza foi porque durante toda a aula você deu trabalho, apesar de todos os alertas que eu dei, ameaçando inclusive colocá-lo de castigo. E você foi no limite, mas quando você chegou no limite que eu coloquei você em castigo, você não ofereceu nenhuma resistência,
e você foi, voluntariamente foi até o canto da parede e ficou todo o restante da aula ali. Então você está de parabéns. Eu fiquei triste com você por conta do seu comportamento durante a aula, mas depois de aplicada a disciplina, você se comportou muito bem, parabéns. Aí o menino respondeu para a professora, olhando profundamente nos olhos dela: professora, eu estava lá no canto da parede como você mandou, mas por dentro eu continuava fazendo toda a bagunça. Porque uma coisa é alguém se sujeitar a um código de honra, por exemplo, a uma convenção social, a dar um tapinha nas costas de alguém que você deveria reconhecer. Amém? Nós temos o exemplo dos nossos que não são exemplos, nós temos o mau exemplo daqueles que deveriam ser um exemplo para nós, que são os políticos, que quando eles estão nas tribunas, eles se referem um ao outro: o excelentíssimo é muito burro. O excelentíssimo, né? Eles tratam com a linguagem de honra, mas ao mesmo tempo o palavreado é de desonra, é de desconsideração. Está comigo? Assim foi aquele menino que foi ao canto da parede, como a professora ordenou, ficou aparentemente quieto, mas depois ele, olhando nos olhos da professora, diz: mas eu estava o tempo todo por dentro fazendo a mesma bagunça. Está comigo, irmãos? Isso é uma consideração. Deixa-me colocar de novo. Honra é uma questão do coração, é uma questão de atitude. Alô? Amém? Glória a Deus. Eu já falei aqui em algumas ocasiões de ministros, né? Houve até em algum período um vazamento de um áudio, que era uma ligação. Uma pessoa ligou para um pastor, e aquele pastor, ele tinha recentemente sido promovido dentro da ordem hierárquica a que ele pertencia. Ele de pastor, ele tinha sido promovido e agora ele era estabelecido como bispo, que na verdade é a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que o bispo é o pastor. Amém? Mas em algumas ordens, né, igrejas, eles têm uma, por assim dizer, uma carreira lá, um plano de carreira. E aí tem o diácono, tem o pastor, tem o presbítero, tem o bispo. Mas pastor, presbítero e bispo, tudo é a mesma coisa nas escrituras. Mas enfim, aquele pastor recentemente tinha sido promovido de pastor para bispo. E aí o irmão liga para o pastor para parabenizá-lo. E aí quando o pastor atende: alô? O pastor atendeu, na verdade, assim: ó, diga a paz do Senhor. Não diga alô, diga a paz do Senhor. Foi a forma que o pastor atendeu a ligação. O irmão ligou. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Está tudo beleza. O pastor ligou. Não, o irmão ligou, o pastor atendeu. Não diga alô, diga a paz do Senhor. Aí o irmão: a paz do Senhor, pastor. Ele: não me chame de pastor, me chame de bispo. Porque ele já tinha sido promovido, né? Às vezes, algumas pessoas, elas se impõem, não é o que Deus espera. Amém? Por outro lado, algumas vezes nós faltamos com o respeito devido a pessoas que estão em uma certa posição. Essa atitude que o pastor teve não é a mais adequada. Eu costumo dizer, eu passei por uma situação que eu recebi, já contei isso aqui em algum momento, se não foi aqui, foi no Rema, que nós recebemos um membro de uma outra igreja, que saiu daquela igreja e veio congregar conosco. E aí o pastor fez questão de ligar para mim, para dar um relatório sobre a vida daquele rapaz. E aí ele me ligou, eu atendi. E no Verbo da Vida, por exemplo, eu muitas vezes falo com o pastor Alberto, e eu o chamo apenas de Alberto. Eu não falo pastor Alberto, eu digo Alberto. Porque nós somos próximos, somos amigos. Então não tem lugar, entre aspas, para essa formalidade. Mas quando eu estou no púlpito, que vou me referir a ele, eu tenho o cuidado, diante da igreja, de chamá-lo de pastor Alberto. Por quê? Porque eu quero que a igreja tenha o reconhecimento que eu também tenho a respeito dele quanto à sua chamada ministerial. Com ele eu falo Alberto, mas diante de vocês eu digo pastor Alberto. Está comigo? E aí eu conversando com aquele pastor, e num determinado momento da conversa, eu já conhecia ele há muitos anos. E num determinado momento da conversa, eu não falei pastor fulano, eu só disse fulano.
disse o nome dele, vamos dizer que fosse Alberto. Né? Então, no lugar de dizer pastor Alberto, eu disse Alberto. Aí na hora o pastor me repreendeu. Ele, com licença, pastor. Aí eu, pois não. Aí ele, olha, essa é uma ligação de cunho ministerial. E quando você se referir a mim, por favor, me chame de pastor Alberto. Aí eu falei para ele, pastor, desculpa, eu não sabia que o senhor ficaria ofendido por eu lhe chamar pelo seu nome. Porque se você me chamar por Mansueto, tá tudo bem, é meu nome. Meu nome não é pastor Mansueto, meu nome é Mansueto. Pastor é a posição que eu ocupo e o ofício que eu exerço na igreja diante de vocês. Então, se qualquer um de vocês me chamar de Mansueto, está tudo bem, irmão, eu não vou ficar ofendido. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que vocês não precisem se salvaguardar em relação à honra devida, não apenas a mim ou a qualquer outro ministro levantado pelo Senhor nessa igreja. E quando for falar com o pastor, chamá-lo por pastor Mansueto. Está comigo? Ou pastor Alberto, ou pastor Jarbas, ou pastor Gabriel. Está comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Mas isso também não quer dizer que nós temos que nos impor. Então veja, precisamos do equilíbrio. Eu não tenho que me impor e você não tem que perder a consideração. Alguém pode me chamar de Mansueto me considerando seu pastor. Mas é bem provável que se aquela pessoa só chama o outro pelo nome, é provável que com o tempo ele perca, sem perceber, a consideração no coração da posição que aquela pessoa ocupa para ela. Está comigo? Amém. Aleluia. Por isso nós devemos ter um certo zelo e um certo cuidado. E eu repito, honra é mais do que um código de conduta social. É algo que tem a ver com o coração. Há pessoas que podem me chamar pelo meu nome, diretamente Mansueto, mas me considerando no seu coração como seu pastor. Mas também pode ser que alguém esteja me chamando pastor Mansueto, mas por dentro não tenha a mesma consideração. É por isso que é um assunto delicado e que exige de nós uma atenção, porque eu não posso te policiar. Alô? Você tem que se policiar. E eu e você não podemos esquecer que diante de Deus não há nada encoberto. Ele vê todas as coisas como elas de fato são. Nós é que temos a facilidade de nos enganar. Nós podemos estar nos enganando, mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, isso também ele colherá. Então nós precisamos olhar para dentro, para o nosso coração, no que diz respeito ao princípio sobre honra. Porque se nós estivermos de fato em honra, para quem se deve honra, nós vamos ser beneficiados. Mas se porventura nos permitirmos estarmos em uma atitude de desonra a quem merece honra, nós seremos prejudicados. Amém? Então a honra começa em Deus. O próprio texto que nós já lemos aqui, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando o Senhor mesmo disse: longe de mim tal coisa, se referindo àquela família permanecer na sua presença perpetuamente. E ele diz: porque aos que me honram, honrarei. Aleluia. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Veja, diz: honra a quem me honra. Deus disse: honra a quem me honra. Se me honrarem, eu honrarei. Honra a quem honra. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia vai falar, irmãos, que nós precisamos dar honra a quem é digno de honra. Eu vou, inclusive, nem estava programado em ler esse texto agora, mas se você puder abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Opa, eu abri e fechei ao mesmo tempo. Romanos, capítulo 13. Deixe-me ver aqui qual é o versículo. Versículo 7. Versículo 6. Para ficar um pouquinho mais claro, versículo 5.
Amém? No versículo 1, ele começa a falar sobre as autoridades, e ele diz que toda autoridade que há foi estabelecida por Deus, e que a autoridade deve ser reconhecida como ministro de Deus para o nosso bem. Mas quando chega lá no versículo 5, ele diz: é necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Em outras palavras, está dizendo, nós temos que nos sujeitar às autoridades, não apenas porque as autoridades podem nos punir, se formos dignos de punição, obviamente, né? Mas, ele diz, também nós devemos nos submeter às autoridades por dever de consciência. Amém? E a consciência é a voz do nosso coração, é a voz do nosso espírito. Amém, irmãos? A consciência é algo que diz respeito a nosso coração. E aí ele diz, olha, vocês devem se submeter às autoridades estabelecidas, não por conta do temor da punição, mas por dever de consciência. Aí vem o versículo 6, por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Versículo 7, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, o quê? Honra. Por quê? Porque aquele que honra é honrado. Ele diz, pagai a todos, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo, mas a quem honra, pagai a ele com a honra que lhe é devida. É por isso que Deus disse, aquele que me honra, eu o honrarei, porque quem honra o Senhor e está fazendo o que deveria fazer, porque Deus é Deus, Ele é antes de todos, Ele é o número 1, Ele é antes de todos, amém, irmãos? Amém. Ele é o primeiro e o último, de fato, né? Ele é o alfa e o ômega, Ele criou todas as coisas, tudo que há, tudo que existe vem do Senhor, e por isso nós devemos honrá-lo. E porque o honramos reconhecendo o seu valor, o seu peso, a sua importância, nós seremos honrados por ele. Amém, irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, diz que nós devemos pagar a todos o que é devido, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, devemos pagar honra, é porque existe um benefício. Amém, irmãos? Quando nós pagamos, por assim dizer, honra a quem está em posição de ser honrado, nós seremos beneficiados. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Então, lá nesse texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando ele disse, né, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. O contexto aqui, eu não sei se você percebeu, é de juízo. É um julgamento que Deus está fazendo. E é exatamente em um momento de juízo, de julgamento sobre uma família, sobre uma casa, que ele coloca claramente esse princípio, dizendo, porque quem me honra, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam também serão desmerecidos. Amém, irmãos? Só para contextualizar um pouco, né? O problema nessa casa era um problema de corrupção. Amém? Era um problema moral. Aquelas pessoas perderam o sentido do valor das coisas, inclusive diante de Deus. Era desprezo a Deus, era falta de reconhecimento a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 17, diz assim, era porém os filhos de Eli, essa palavra foi dada a Eli, como eu falei, né, quando Deus disse, honra quem honra, e aqueles que não honram a Deus, que o desprezam, seriam desmerecidos, tem a ver com isso aqui, ó. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Peraí, afinal de contas, ele era um filho de Eli ou era filho de Belial?
Só para vocês entenderem, eles eram filhos de Eli. Eli era um sacerdote, juiz diante do povo de Israel. Mas a atitude dos filhos dele, que também serviam com ele no templo, como sacerdotes que lhe auxiliavam, aqueles filhos, eles perderam a noção do valor das coisas que Deus havia estabelecido, e eles começaram a proceder de uma forma má diante de Deus e dos homens, dando mau testemunho. Então, por conta dessa atitude errada dos filhos de Eli, é que foi dito isso a respeito deles. Os filhos de Eli são filhos de Belial, por conta da atitude deles. Você entendeu? Eles eram filhos de Eli. Eles foram separados por Deus para servirem juntamente com o seu pai no templo, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas a conduta, o comportamento daqueles jovens foi tal que foi dito a respeito deles: eles são filhos de Belial. Belial é um outro Deus, é uma outra entidade. Está comigo, irmãos? Aí ele diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles não davam importância às coisas que Deus dava importância. Não é que foi sempre assim, mas à medida que o tempo foi passando, eles foram se permitindo a uma atitude de desonra para com Deus, já não reconhecendo o valor das coisas. No versículo 17 do mesmo capítulo, o capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim: era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Como sacerdotes, eles recebiam os animais que seriam sacrificados, né, para serem apresentados diante de Deus. E parte daquele sacrifício, a carne era colocada, por exemplo, numa panela, e ela ficava num cozimento, num preparo mesmo para ser comido. Eles tinham um garfo de 3 pontas, gigantão, e eles introduziam esse garfo dentro daquele tonel, daquela panela, onde a carne estava sendo cozida. E tudo que o garfo fincasse e ele trouxesse, seria para os sacerdotes comerem. Mas os jovens, eles já não respeitavam mais isso. E quando o sacrifício tinha sido feito e a carne estava sendo cozida, eles chegavam lá para o sacerdote e eles cobravam que fosse tirado para eles o que comer. E eles queriam o que era o melhor. Não era para ser escolhido, era o que o garfo pegasse. Mas eles não queriam qualquer coisa, porque eles estavam desprezando que aquilo era um sacrifício feito a Deus, e que Deus permitia que parte do que era sacrificado fosse dado aos sacerdotes para que comessem. Está comigo, irmãos? Mas eles não fizeram só isso, eles fizeram coisas ainda mais terríveis. Em 1 Samuel 2,22 diz assim: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então eles eram sacerdotes, mas eles se prostituíam com mulheres inclusive que serviam na frente da tenda. Olha que coisa absurda. O que é que se espera daqueles que servem a Deus? Santidade. Mas aqueles jovens, como sacerdotes, eles estavam se prostituindo, tendo relações com mulheres, quando eles não deveriam fazer isso. Está comigo? 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 diz: foi tomada a arca de Deus. Você lembra da arca da aliança? Então, em uma guerra, foi capturada a arca de Deus, e na mesma ocasião foram mortos os 2 filhos de Eli como julgamento da parte de Deus por conta dos seus pecados. Eram seus filhos Ofni e Finéias. Eles 2 morreram, eles foram mortos no mesmo dia em que a arca da aliança foi capturada pelos inimigos de Deus, ou pelo menos os inimigos do povo de Deus. Está comigo, irmãos? Como juízo da parte de Deus em relação àqueles jovens, por conta da conduta, do procedimento, da forma como se portavam em relação às coisas de Deus. Então Deus disse: honra a quem honra, mas desmerecimento a quem me despreza. E eles foram condenados ao ponto de serem mortos prematuramente. Mas não só isso, a linhagem deles foi rompida,
Porque o sacerdócio era passado de pai para filho. Amém? Então, Eli também foi julgado. Por quê? Porque Deus tratou com ele. Deus esperava que Eli, como pai daqueles jovens, fosse um pouco mais enérgico, e ele não foi. Ele até chegou a duvidar do que era falado a respeito dos seus filhos, dizendo: não, eles são meus filhos, eles não podem estar se conduzindo dessa maneira. Está comigo? E porque ele não foi severo, por assim dizer, firme como deveria, ele também foi julgado. Então foi rompido o sacerdócio da casa de Eli. E aí o sacerdócio foi transferido para Samuel, e Samuel não era filho de Eli. Samuel era filho de uma mulher que fez uma oração a Deus e disse: se o Senhor me der o privilégio de ter um filho, eu também o devolverei ele ao Senhor. Então o sacerdócio foi transferido para um menino que nasceu gerado de uma oração de entrega, amém, irmãos? E de uma oração de consagração, porque ela disse: me dê um filho e eu te devolverei. E ele foi levado ainda criança para viver com Eli. E foi Samuel, aquele menino que um dia, deitado e dormindo junto no mesmo aposento de Eli, que estava deitado lá descansando, e ele ouviu a voz do Senhor dizendo, chamando ele, e ele pensou que era o profeta, que era Eli. Aí ele foi até Eli e disse: Eli, o Senhor me chamou? Eis-me aqui. Ele disse: não, eu não te chamei, pode voltar e se deitar. Aí o menino vai e volta e se deita, e Deus novamente fala com ele. E aí o menino, porque não entendia, ainda criança, foi até o sacerdote e disse: pronto, Senhor, eis-me aqui. Ele disse: não, eu não lhe chamei, pode voltar e se deitar. O menino volta pela terceira vez, e pela terceira vez Deus fala com ele, mas ele ainda não reconhecia que era o Senhor. E aí quando ele volta a Eli, Eli então entende o que está acontecendo. Ele diz: olha, a próxima vez que você ouvir essa voz te chamando, meu servo, então você dirá: eis-me aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo te ouve. E aí o menino volta. Samuel era um garoto, se deita para dormir, e novamente Deus o chama. Então ele escuta a voz e ele diz: eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E a partir daquele momento Deus começou a tratar com Samuel ainda criança, e ele foi aquele que veio a substituir o sacerdócio de Eli. Honra quem honra, amém, irmãos? E desmerecimento àqueles que desonraram ao Senhor, amém? Aleluia. Então honra a Deus é reconhecer a sua santidade, amém? Levítico capítulo 11, versículo 45 diz assim, é Deus falando, ele diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, da mesma forma que Deus disse: honra quem honra, ele disse: aqueles que eu chamo para estar em comunhão comigo, porque eu sou santo, também devem se santificar, devem andar em santidade, que é a nossa condição hoje. Nós fomos chamados por Deus para estar em comunhão com Ele. E, irmão, não é só um chamamento qualquer não, de andar junto com Deus. Deus mesmo veio habitar dentro em nós, porque Ele nos selou com o seu Espírito que é chamado de Espírito Santo. Porque o Senhor é santo, e aqueles a quem Ele tem chamado para estar em comunhão com Ele, devem se santificar. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Honra é uma questão, amém? De santidade. Então, quando nós faltamos com honra a quem é merecedor de honra, nós estamos ferindo a nossa santidade e estamos ferindo a santidade de Deus. Porque é Deus quem levanta as pessoas, é Deus quem as estabelece. Quando nós deixamos de honrar a quem é digno de honra, nós ferimos a nossa santidade e a santidade de Deus. Está comigo, irmãos? Se nós estamos questionando Deus. Isso é uma afronta a Deus. Está comigo? Mas muitas vezes nós nos permitimos a ter alguma atitude assim. Às vezes não, sempre, Nós nunca temos o conhecimento completo das coisas que estão à nossa volta. Não é assim, irmãos? E aí uma liderança
um pastor, um líder de departamento toma alguma decisão. Irmão, deixa eu te dizer, quem está em liderança, ele está em uma posição que foi atribuída a ele a condição de estabelecer como as coisas devem acontecer. Então um líder, ele não precisa fazer um plebiscito, e não é uma democracia, nem sempre, e ele precisa então fazer uma consulta pública, e diante da resposta da maioria, ele toma uma decisão, porque ele quer agradar a todos. Não, às vezes quem está em liderança precisa tomar decisões sem consultar ninguém. Alô? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Um pai e uma mãe não tem que sentar os seus filhos, né, na sala, fazer uma reunião com eles. Imagina, vou usar o Neto aqui, o exemplo do Neto, do Eri Neto. Já pensou o Eri Neto e a Barbie, sua esposa? Ela é chamada Barbie carinhosamente, o nome já diz tudo, né? Então, imagina eles dois chamarem os dois filhos, são pequenos, qual a idade deles? 5 anos e 9 anos. Aí senta na sala e diz assim: olha, filhos, é o seguinte, nós estamos pensando em tomar uma decisão de mudar um pouco a rotina da nossa casa, mas nós queríamos saber se vocês concordam. Nós não queremos que vocês fiquem contrariados ou chateados. Vocês precisam entender que a decisão que nós estamos tomando é pensando no bem de vocês. Tudo bem? Não, irmão. Os pais, eles tomam uma decisão julgando o que melhor lhes parece. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia ainda diz, e nós nos sujeitamos a eles. Amém? Amém? Porque o que é que se espera dos filhos? Que obedeçam os seus pais. É o texto bíblico, é o que Deus espera, que os filhos submetam-se a seus pais. Logo, os pais não estão na posição de tomar decisões apenas que os filhos compreendam, ou se aceitam, ou se entendem. As decisões são tomadas a despeito dos filhos aceitarem, compreenderem ou entenderem. Alô? Amém. Aleluia. Aí você pode dizer, pastor, mas você está dando exemplo de filhos menores de idade. E quanto aos maiores? Enquanto estiver debaixo do teto dos pais, quem tem autoridade na casa são os pais. Não é o filho que passa a ter governo da casa porque se tornou maior de idade. E a Bíblia diz que nós somos vasos de honra na casa do Senhor, a não ser que alguns de nós escolha por ser vasos de desonra. Então, na casa do Senhor, nós nos submetemos à vontade de Deus. Amém? Então, enquanto os líderes estiverem tomando decisões que não ferem o caráter de Deus, que não contrariam as Escrituras, que não se levantam contra os princípios bíblicos, qualquer um de nós deve fazer o quê? Se sujeitar, ainda que não entenda, ainda que não goste. Agora, se a liderança toma uma decisão e o que ela decide fere o caráter de Deus, desconsidera princípios bíblicos, amém? Ou nos leva à prática de coisas que Deus reprova, aí nós não devemos nos submeter, porque quem está errado é a liderança que está tomando essa decisão errada. Então, aos adultos cabe julgar as decisões que são tomadas, mas isso não quer dizer que você tem que gostar, aceitar, para então obedecer. Está comigo, irmãos? Aleluia, aleluia. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Outra questão sobre a honra em relação a Deus. A honra a Deus ajusta a nossa vida quanto à sua palavra. Irmãos, o que existe de pessoas hoje que frequentam suas respectivas igrejas, muito mais como uma atitude religiosa do que porque consideram a palavra de Deus em primeiro lugar nas suas vidas, não está escrito nem na Bíblia. Quer dizer, na Bíblia está escrito, só que com outras palavras. Está comigo? Então, honra a Deus ajusta a nossa vida em relação à sua palavra. Por quê? Porque quem honra a Deus, honra a palavra dele. Nós não podemos dizer que honramos a Deus, mas desconsideramos a sua palavra, o peso da sua palavra. Está comigo, irmãos? E, invariavelmente, isso acontece na vida de muitos cristãos. Eles continuam congregando, eles vão à igreja, eles até honram a Deus com seus dízimos, mas no dia a dia, eles estão desconsiderando e muito a palavra de Deus, guardando rancor no coração,
odiando as pessoas, não andando em amor, não olhando para o próximo, pensando apenas em si mesmo. Muitas são as formas que, se nós não estivermos atentos, quebraremos o princípio da honra a Deus. Basta desobedecer uma palavra sua. Porque se você desobedece a palavra de Deus, você deixa de honrar a Deus. Alô? Qual é o peso que a palavra de Deus tem para você? Amém? Então, Provérbios capítulo 4, versículo 20, é um texto muito conhecido, quando Deus fala aos seus filhos. Quantos são filhos aqui? Ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Eu sempre falo, quando eu leio esse texto, que quando eu leio essa parte, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, isso me traz a imagem de uma pessoa que humildemente se prostra, inclinando os seus ouvidos, como uma atitude de rendição a Deus, como um reconhecimento do seu senhorio. Deus diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, amém? Aos meus ensinamentos. O que Deus espera de mim e de você? Que nós inclinemos os nossos ouvidos. Atitude de sujeição, de submissão, de rendição. Por quê? Porque reconhecemos o peso da palavra de Deus. A palavra de Deus vale o quanto ela pesa. Quanto a palavra de Deus pesa para você? Amém? Deus, ele nos dá instruções sobre como nós devemos nos comportar. E em relação à sua palavra, nós devemos atentar para elas. E devemos inclinar os nossos ouvidos em atitude humilde de rendição à palavra de Deus. Amém? Honra a Deus é submeter-se à sua autoridade ou às autoridades por ele estabelecidas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 8, textos conhecidos novamente. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração. Quem confia em Deus aqui de todo o coração? Se nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, então por que nós não atentaríamos para a sua palavra? Por que não inclinaríamos os nossos ouvidos aos seus ensinamentos, não é mesmo? Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar-se não é encher o bolso de dinheiro, viu? Para quem está assistindo esse vídeo, aqui no Ceará nós temos uma forma de falar, né? Quando alguém está com muito dinheiro, ele está estribado, hein? Quem está com muito dinheiro está estribado. Mas a palavra aqui, estribes, aqui, irmãos, é outro sentido, mas se aplica também. Quem aqui já viu um cavalo na vida? Porque tem gente que nasceu na cidade e nunca viu um cavalo. Se vê um cavalo, diz que é boi, né? Então, quando alguém vai montar um cavalo, geralmente faz uso de uma sela. E aí, quando ele coloca a sela sobre o lombo do animal, ele tem que prender aquilo, né? Ele tem uma amarra lá, tipo um cinto mesmo, né? Que prende ali no cavalo para a sela ficar firme. E quando o homem vai subir no cavalo, ele tem um apoio, que ele coloca o pé. Aquele apoio onde nós colocamos o pé é o estribes, é o estribo da sela do cavalo. Então nós nos apoiamos no estribo, então firmamos o nosso corpo e montamos o cavalo. E quando o homem vai cavalgar, ele está seguro porque ele está com seus pés nos estribes da sela do cavalo. Está comigo, irmãos? Então esse texto está falando desse tipo de estribes, né? Quando ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie, não tenha como segurança o teu próprio entendimento. Alô? Versículo 6, reconhece-o, ou seja, reconheça a Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Por quê? Porque a quem honra, ele honrará. Se você reconhecer em todos os teus caminhos a Deus, a sua palavra, e se sujeitar a ela, você vai ter o benefício de Deus mesmo endireitar as tuas veredas. Quem aqui já andou em uma vereda? Vereda no sertão, no interior, muitas vezes é um caminho que no mato,
De tantas pessoas passarem naquele lugar, o mato já não nasce mais ali. Aí nós chamamos de vereda, é um caminho que foi feito, e todo mundo passa naquele mesmo lugar, porque já está mais fácil para andar. Está comigo? Ele está dizendo que aquele que reconhece a Deus em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida, terá o próprio Senhor indo adiante de você, ajeitando a tua vereda. Ele vai aplanar a tua vereda. Ele vai tornar o teu caminho fácil. As veredas, geralmente, elas procuram o melhor caminho. Se tem uma pedra aqui, a vereda não vai passar em cima da pedra, ela contorna a pedra. Mas no caso de Deus, irmão, se tiver uma pedra, Ele não vai contornar não, Ele vai tirar a pedra do teu caminho. Amém? Se você encontrar uma muralha, Ele vai abrir uma porta que ninguém pode abrir. Aleluia. Amém? E se tiver portas aleatórias que vão ser para o teu mal, Ele vai fechar essas portas. Ele vai ajeitar, aplanear a tua vereda. Amém? Ele endireitará as tuas veredas. Sempre que eu leio esse versículo, eu penso em Deus com uma pá, uma enxada e uma picareta na mão. E Deus indo adiante de mim, preparando o meu caminho. Irmão, se você honrar a Deus, Deus vai trabalhar em teu favor. Aleluia! Porque aqueles que o honram, Ele honrará. Aleluia! Se você dá valor a Deus, Deus te dará valor. Então Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te suprir, Ele vai estar com você em todos os teus caminhos. Amém? Versículo 7: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então esse texto de Provérbios, capítulo 3, versículo... Deixa eu ver quantos versículos tem no capítulo 3 aqui. São 35 versículos. Não vamos ler todos, mas eu diria para você que de todas as palavras, do versículo 1 ao versículo 35, a mais importante são as duas palavras que aparecem no versículo 9, na primeira parte, que é honra ao Senhor. No versículo ele vai falar honra ao Senhor com os teus bens, porque é mais uma forma de honrarmos a Deus, porque quem honra valoriza, atribui valor, considera. Então se você honra a Deus, você manifesta isso por meio dos seus dízimos e das suas ofertas. É por isso que os dízimos e as ofertas são tão importantes no contexto da vida do cristão, porque os dízimos e as ofertas é uma forma de expressão do quanto nós valorizamos. Aí alguém vai dizer, então pastor, se o meu dízimo é R$1.000 e eu dou R$1.000 para Deus, eu estou dizendo que Deus vale R$1.000? Não, você não está dizendo que Deus vale R$1.000, você está dizendo que Deus vale tudo para você, que Ele é colocado em primeiro lugar. Amém? Irmão, se Deus nos pedisse 100%, então para honrá-lo nós teríamos que dar 100%. Mas Deus, Ele atribui um valor simbólico de como expressamos a nossa honra a Ele por meio das finanças, por meio dos nossos bens. É apenas a 10ª parte dos nossos bens. Então é simbólico. Se você ganha 1.000, o teu dízimo é 100. Se você ganha 10.000, o teu dízimo é 1.000. Então aquele que ganha 1.000 e dá 100 e o que ganha 10.000 e dá 1.000, eles honram a Deus da mesma forma, independente do valor. Porque não é o valor, mas é a consideração do coração. Está comigo? Amém. Aleluia. Então, nós honramos a Deus inclusive com as nossas finanças. Mas nós devemos honrar a Deus só com as nossas finanças? Não. O que nós devemos fazer? Honrar a Deus. Por isso que eu digo que essa palavra do versículo 9, honra ao Senhor, é a palavra central de todo o texto desse capítulo. Porque nada mais é importante do que a honra que o homem deve dar a Deus, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Confiando a sua vida a Ele, aleluia, sujeitando-se ao Senhor e à sua vontade. Amém?
Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. Essa palavra reconhece-o, eu não fiz a projeção para essa palavra, mas você é inteligente, você vai ouvir, você vai captar. Amém? Reconhecer, no hebraico, iada, não é piada não, viu? É iada, com Y, I-A-D-A, iada. Iada, no hebraico, é reconhecer, admitir, confessar, compreender, assimilar. É considerar, é conhecer, é estar familiarizado. Ou seja, é entender tão bem que está familiarizado com aquilo. Não para desprezar, mas para considerar. Está comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Reconhecer é exatamente isso, né? É estar familiarizado. Porque se Deus está comigo em todos os meus caminhos, porque eu o reconheço em todos os meus caminhos e Ele endireita as minhas veredas, eu então o reconheço. Eu estou familiarizado com o favor de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Você percebe o quão importante é o tema de honra? Honra não adiciona glória a Deus. Olha que coisa interessante. Como eu estava falando do dízimo, alguém que dá um dízimo de 1.000 e alguém que dá um dízimo de 10, porque é a 10ª parte do que recebe, os dois, apesar dos valores diferentes, honram a Deus da mesma forma. Porque o que conta não é o valor que cada um dá, mas é a atitude do coração. Logo, honra não atribui mais glória a Deus. Deus ele já é glorificado. Amém? A honra não atribui mais glória a Deus. A honra é o nosso reconhecimento da glória de Deus. Quando você honra, você não está atribuindo mais glória. Você está reconhecendo a glória que Ele tem. Amém, irmãos? Aleluia. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Então a honra alinha o nosso coração, irmão, o coração do homem, a realidade gloriosa de Deus. Amém? Aleluia, deixa eu ver a hora, vamos já encerrar. Então, eu até aqui falei sobre honra, mas vou tocar um pouquinho aqui sobre desonra, para nós termos os dois lados da moeda, não é? A desonra, ela distorce a vida espiritual de qualquer um. A Bíblia diz aos filhos, aos jovens, que se eles honrarem os seus pais, eles terão os seus dias prolongados sobre a terra. E é o primeiro mandamento de Deus com uma promessa. O mandamento é: filhos, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, submetam os seus pais. E se os filhos obedecem, então tem a promessa. A promessa é: os seus dias serão prolongados sobre a terra. Vocês terão uma vida boa sobre a terra. Está comigo, irmãos? Amém. Aleluia, porque há benefício na honra. Então os filhos que honram os seus pais, eles terão mais dias de vida e dias felizes sobre a terra. Amém? Eu li um livro, anos atrás, um livro de um pastor africano, e ele falava sobre essa questão da honra, e ele disse que fez uma pesquisa no seu ministério, que é um ministério muito grande. Ele, na época que eu li o livro dele, ele estava com mais de 1.000 igrejas, né, espalhadas pelo mundo, mas principalmente no continente africano, mas tem nos Estados Unidos, enfim, em outras nações. E ele estava dizendo sobre um levantamento que ele fez com todas as pessoas que ele conhecia, que ele teve acesso, desde a sua conversão até ser levantado como ministro e até estar na posição em que ele se encontra hoje, né, de uma grande autoridade sobre um grande grupo de pessoas pelo mundo afora. Amém? E ele cita os nomes, e ele diz: olha, eu conheci um rapaz, fulano de tal, e ele era de uma família que tinha 3 filhos. Eu estou dando um exemplo aqui. Aí ele diz assim: daqueles 3 filhos, ele era o único rebelde. E ele, em toda a sua vida, teve um comportamento de desrespeito para com seus pais. Quando seu pai faleceu, ele, então, passou a ter uma atitude ainda mais grosseira com a sua mãe, desonrando, sendo rude, sendo cruel com ela, não respeitando, expondo ela muitas vezes a situações difíceis. E por conta disso, ele teve uma vida miserável. Ele logo se envolveu com algum tipo de droga, podia ser até o álcool, né, e ficou dependente.
ele não conseguia trabalhar ou conseguir trabalhos que fossem dignos, ele não tinha amigos, ele morreu, os seus últimos dias foram dias difíceis e miseráveis. Aí ele cita, fulano de tal, irmão, ele é um capítulo inteiro do livro, onde ele vai citando e dando o contexto da vida da pessoa, e em que momento aquela pessoa começou a ter uma atitude de desonra para com seus pais, e as consequências que aquilo gerou sobre a vida daquela pessoa. Existem exemplos lá de pessoas que ele aponta, olha, tinha uma pessoa que estava conosco na nossa igreja, servindo no nosso ministério, estava crescendo, ministerialmente inclusive, mas em um determinado momento da sua vida, ele teve um desentendimento com uma pessoa da família, uma discussão, uma briga e tal, e a amargura chegou no seu coração, ele guardou aquele rancor, e a partir de então ele passou a desconsiderar, a não ter mais a honra que era devida àquela pessoa da sua família, porque era uma pessoa que estava acima dele hierarquicamente no contexto da família, e aí ele começa a mostrar que desde aquele momento, a vida daquele rapaz, ministerialmente inclusive, começou a declinar, até o ponto dele ser destituído da posição no ministério e da vida miserável que ele estava vivendo. Como eu disse, é um capítulo inteiro onde o pastor vai sinalizando a história de várias pessoas que passaram a ter uma vida horrível porque faltaram com honra a seus pais. Você está aqui? Mas por outro lado, ele mostra o exemplo de pessoas que tinham o mesmo comportamento de desonra, mas quando tiveram os olhos do coração iluminados, e eles se converteram ao Senhor, e eles passaram a mudar as suas atitudes em relação às pessoas que eram dignas de honra, a vida delas começaram a decolar, e elas tiveram um destino, um final totalmente diferente daqueles que tinham uma atitude de desonra. Amém, irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 21. A desonra, ela nos prejudica. Romanos 1, 21 diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, está falando sobre os homens. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não se estribes no seu próprio entendimento, lembra? Antes inclina os seus ouvidos aos ensinamentos de Deus. Então, homens que conheciam a Deus, tinham algum conhecimento de Deus, porque ele diz, tendo conhecimento de Deus, amém? Parte A do versículo, portanto, tendo conhecimento de Deus, eles tinham algum conhecimento de Deus, mas olha o que é que acontece, mesmo tendo algum conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, porque não o reconheciam, diante dos benefícios que o Senhor promovia na vida deles. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações. Do seu próprio coração, não é no plural, né? De seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você percebe o quanto a desonra desalinha a vida dos homens? Tinham conhecimento de Deus, mas embora o conhecessem de alguma forma, não o glorificaram como ele deveria ser glorificado. Amém? E porque não glorificaram como deveriam glorificar a Deus, eles anularam a si mesmos em seus próprios entendimentos. Ou seja, não, isso que Deus está falando não é bem assim. Eu não considero dessa forma, eu não entendo dessa maneira, isso não funciona para a minha vida. E vivia da sua própria forma.
Então eles se anularam da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus sobre a vida deles. Amém, irmãos? Ao ponto deles chegarem a estabelecer criaturas como Deus, substituindo o lugar de Deus. Alô? A desonra, ela distorce a vida espiritual dos homens e das mulheres também. Amém? É uma decadência. A gente aqui, olhando para esse texto, pode perceber uma progressão gradual da decadência deles. Eles perderam a honra para com Deus, eles entraram em uma confusão mental, eles entraram em uma desordem moral, porque começaram, como ele diz aqui, antes de tornar nulos seus próprios raciocínios, endurecendo-se-lhes o coração insensato. Cadê? Não era essa parte. Ele fala, está aqui, desculpa, versículo 24. Ele diz, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Desonra moral. Eles começaram a desonrar o seu próprio corpo. E o corpo do homem, ele foi criado não apenas para ser a casa, a morada do Espírito do homem, mas também o corpo do homem foi criado para ser o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Amém? Paulo falou à igreja, aos coríntios, dizendo, não sabeis que o vosso corpo é o templo, é a morada do Espírito de Deus, do Deus Altíssimo. Amém? Então eles se desonraram entre si moralmente, e aí eles entraram num colapso, no seu relacionamento com Deus, ao ponto de estabelecer até criaturas como se fossem uma divindade. Está comigo, irmãos? A desonra a Deus desturpa a vida espiritual do homem, distorce a vida espiritual do homem. Amém, irmãos? Então, desonra não é só um comportamento. Assim como honra é uma questão do coração, desonra também. A desonra é uma questão do coração. É por isso que nós devemos estar observando a nós mesmos na nossa vida e diante de cada situação e circunstância nas quais nós nos encontramos, para podermos julgar se nós estamos andando em honra ou em desonra. Alô? Amém. Aleluia. Porque a honra nos trará benefícios, mas a desonra vai distorcer a nossa vida espiritual, vai escurecer, os olhos do nosso coração. Está comigo, irmãos? Jesus veio aos homens como a luz que ilumina todos os homens, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque estavam entenebrecidos no coração, eles não conseguiam ver a luz. Amém, irmãos? Porque a desonra distorce a realidade. Amém? É por isso que hoje em dia nós vemos pessoas, irmãos, falando sobre destruir as famílias, o núcleo familiar, porque elas estão entenebrecidas em seus corações. Elas desonram a Deus, desonrando aquilo que Deus estabeleceu. A família foi a primeira instituição criada por Deus, mas hoje existe no mundo uma legião de demônios e de humanos, influenciados por esses mesmos demônios, que desconsideram o valor da família. E às vezes nós mesmos, como cristãos, sem perceber, irmãos, estamos cedendo. Amém? Eu, Simone e Isabelle lá em casa, nossa família não é tão grande, somos apenas em 3, porque nós queríamos ser bíblicos, bem bíblicos, imitar a família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu estou brincando. Mas nós temos o cuidado de fazer as refeições à mesa. Eu sei que às vezes a configuração das nossas vidas não nos permite, porque temos horários diferentes. Mas quando todos estão em casa, irmão, honra a família. Senta à mesa. Na mesa, honra a Deus. Ora antes da refeição. Está comigo? Lá em casa a gente fica brincando para ver quem que vai orar, E quando ninguém ora e a gente brinca também com o outro, ele não vai orar não.
Mas nós temos esse cuidado, fazemos com leveza, mas observamos o princípio todos os dias. Está comigo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos reconhecer o valor das coisas como elas foram estabelecidas por Deus. Amém? Honra e fidelidade, vou encerrar com isso. Então, honra, irmãos, é um princípio interno, é um princípio que é do coração, é do espírito. E fidelidade é uma expressão da honra. Honra é algo interno e a fidelidade é uma expressão externa. Amém? Então, porque eu honro, eu sou fiel a Deus. Alô? Porque eu honro minha esposa, porque honra a Deus, eu sou fiel a ela. Amém? Eu conto essa história que eu vou contar aqui agora, porque a vergonha da Simone não é minha. Então, porque se fosse minha eu não contaria, né? Mas vocês precisavam ver a cara dela olhando para mim agora. Mas quando nós ainda noivos, né? A Simone em algum momento manifestou ciúmes, mas compreensível, né? Olhe para mim. Naquela época era muito pior, viu? Eu era mago que dava dó. E aí eu conversei com a Simone e eu disse assim: Simone, olha, você não tem que ter ciúmes. Porque para eu ser infiel a você, eu tenho que ser infiel primeiro a Deus. Eu disse para ela: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Eu não vou desonrar o meu Deus, eu sou fiel a meu Deus. E a fidelidade, amém? É uma expressão na minha vida da honra que eu tenho no meu coração para com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Está comigo?